Olá, companheiras, companheiros, população guarulhense, população do estado de São Paulo, que tem a oportunidade de nos ver esse momento, esse dia importante. Eu, Irapuan Siqueira Souza, presidente do Sindicato de Carga dos Empregados da Empresa de Transporte Rodoviário de Carga de Guarulhos e Arujá, estou muito contente, muito feliz no dia de hoje, porque acabo de receber a visita do nosso amigo, companheiro de luta De mesmo, luta. é o nosso Antônio Rogério Magri, ex-ministro do Trabalho, uma figura importante no meio do sindicalismo, uma figura importante da moralidade sindical, uma figura importante daquilo que ele representa como presidente do Sindicato dos Professores de Educação Física. Eu estou muito feliz. E eu vou dar a oportunidade para todos nós trabalhadores em transporte de cargas, e nesse momento, ouvir ter a palavra do ex-ministro do Trabalho, do nosso amigo, nosso jovem, nosso querido jovem Antônio Rogério Magri, conhecido por Magri. No meio sindical, eu acredito com absoluta certeza, pelo meu comportamento, eu falo para todos os companheiros e companheiras, e até os empregadores que têm a oportunidade de nos ouvir. Esse homem é sério, é um sindicalista antigo no meio, mas um homem pobre e rico de seriedade, rico de honestidade e rico de conhecimento. É o mais importante para os nossos representados. O trabalhador se sente muito feliz, quando tem a oportunidade de ser representado por um dirigente sindical com essa capacidade, seriedade, honestidade e humildade em primeiro lugar. Esse moço, esse garoto, Antônio Rogério Magri, é um garoto que, com certeza absoluta, tem todos esses requisitos. Eu deixo o nosso amigo, ex-ministro do Trabalho, Magri, falar sobre a vida do trabalhador, sobre imposto de renda, sobre a demanda inoperante do nosso Congresso Nacional, né? E lá tem muitos que não estão para defender o trabalhador, lá tem muitos que já conseguiram dividir o país, mas da seguinte maneira, em seu benefício próprio. Lamentável, é dessa forma. E a gente vai ter um melhor conhecimento dessa conversa com o doutor Antônio Rogério Magri, meu amigo, meu garoto. É um exemplo de sindicalista a nível nacional. Magri, a palavra está com você, meu irmão. Meu amigo Arapuã, eu me sinto até inibido diante de tantos elogios, mas você é um companheiro, você é um trabalhador e com força de vontade, se formou, é um advogado, é um dirigente sindical que que conseguiu ao longo desses anos unir o útil ao agradável, porque o Sindicargas é um sindicato extraordinário. Aliás, o Brasil anda sobre rodas, então o valor desse sindicato é muito grande. E a sua atuação, que eu conheço já também, não vamos nem dizer quanto tempo, os caras vão dizer, esses caras tiveram lá lá, mas bem mais de 40 anos juntos nessa luta que não é fácil. E eu quero aproveitar a oportunidade, e você está me dando ela agora, primeiro cumprimentar essa meninada que te cerca, meu assessor advogado, companheiraço meu que está aqui, o Sander, e colocar algumas questões que eu acho de fundo. Quando eu percebo que eu estou sendo filmado, a minha voz sendo ouvida, e eu tenho que falar, isso me dá uma alegria muito grande. Você falou, vamos falar do movimento sindical. Vamos falar de nós. Exatamente. Vamos cortar na nossa carne. Nossa, cara. Porque não adianta fazer uma crítica aos outros se nós não fizermos uma crítica a nós. Na realidade, o movimento sindical vem sendo tolhido desde o início da sua existência. Quando Getúlio Vargas, em 1939, ele criou o Ministério do Trabalho. Por que Getúlio criou o Ministério do Trabalho? Porque era um desencontro total. Trabalhadores trabalhavam 14, 16 horas, não tinha sábado, não tinha domingo. Getúlio falou, peraí, não está certo isso. Eu vou fazer um Ministério do Trabalho. E fez. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Cujo ministro primeiro foi o vô do Collor, o Lindolfo Collor. E por que Getúlio fez isso? Porque o Lindolfo Collor tinha uma vontade de fazer esse acerto entre patrão e trabalhadores
para melhorar um pouco esta relação. E quando é 43, ele reconhece, o Getúlio Vargas reconhece realmente o movimento sindical e nos oferece o imposto sindical, que, na minha visão, foi como se estivéssemos cooptando. Mas, de qualquer forma, se tem o patrão que tem dinheiro, o sindicato, para defender os trabalhadores, também tinha que ter e tem que ter dinheiro até hoje. Mas o sistema capitalista nunca nos aceitou. O sistema capitalista no mundo nunca nos aceitou. E esse pessoal trabalha a médio e longo prazo. Assim foi com a estabilidade no emprego. Em 64, teve que fazer uma revolução, que eles chamam de revolução, nós chamamos de ditadura, para poder implantar o fundo de garantia e tirar a estabilidade no emprego. Foi um parto, mas fizeram. Passaram mais algumas décadas, fizeram a reforma trabalhista agora, em 2017. Fizeram a reforma da Previdência. Hoje, um trabalhador como eletricitário que sou, que sobe numa rede de 40, 50 metros de altura, ele tem que se aposentar com 65 anos. Como é que um homem de 65 anos vai só? Se bem que eu tenho 85, eu ainda tenho algumas facilidades. Mas, de qualquer forma, tudo vem não ao encontro, mas vem de encontro aos trabalhadores. Nós acabamos de falar antes de entrar no ar, nós temos 100 milhões de trabalhadores ativos, 100 milhões no Brasil tem hoje. O nível de emprego cresceu, o Lula se prontificou que isso pudesse acontecer, cresceu 100 milhões. E aí te mostrei, não precisa ser grande intelectual, entra no Google. Dos 100 milhões de trabalhadores ativos, dos 100 milhões, 90 milhões ganham até R$ 3.500. É muito. Como é que faz, gente? E desses, 40 milhões têm carteira assinada. 40 milhões só, dos 100 milhões. 7 em cada 10 trabalhadores com carteira assinada ganha um salário mínimo. Isso é um escárnio, Arapuã. Escárnio mesmo. Isso é um escárnio. Escárnio até porque, e não é só de hoje, há muito tempo vem acontecendo isso, né? Nós não vamos fazer julgamento do presente, mas essa situação para o trabalhador, isso já vem de muito tempo. E a gente espera, pede, grita, implora, e o trabalhador, mesmo sabedor das dificuldades que os sindicatos participa ou passa, ele começa a participar da vida do sindicato para rejuvenescer a direção do sindicato, para que tenha mais ênfase nas nossas decisões, uma melhor elaboração das pautas de reivindicações, para não ficar na mesmice. Nós tivemos alguns casos aqui, ministro, o ano passado nós tivemos que fazer até parcelamento em relação à empresa que alegou estar passando dificuldade. Nós tivemos que fazer isso, porque são empresas que têm, dá emprego ali 300, 400, 500, 700 trabalhadores. E a gente tivemos esse bom senso. Mas tão logo a gente faz essa benéfica para manter a empresa em pé, né, eles mesmos manipulam os trabalhadores para jogar contra o sindicato. Então, é uma guerra da forma que o senhor falou, e o empregador sempre, há muito, joga contra a gente. Há muito. E, por um outro lado, a gente se surpreende, e recentemente o presidente da República liberou para o meu segmento de transporte, segundo eles, aí, as matérias jornalísticas, liberaram 6 bilhões de reais. Aí eu vejo o presidente do sindicato patronal, do segmento de transporte de cargas, dizer assim, não, de fato, o governo está ajudando, mas não é o suficiente. Nunca. Nunca vai ser suficiente para eles. E para nós, que ganhamos R$2.000, R$3.000, e não passa dos 3.000, é raríssimo um trabalhador, só quando ele tem a felicidade de ter estudado e estar ali no cargo de administração, como encarregado do recurso humano, do RH, e assim por diante, né? Do recurso humano, e ao mesmo tempo, se ele foi encarregado de plataforma, alguma coisa nesse sentido, vai ter um pouquinho de salário. Mas, na sua maioria, não chega a R$3.000. Não, mas 90 milhões. Veja só, ainda ontem, eu fazendo leitura sobre a política nacional, eu me deparo com um vice-presidente da República assinando documentos lá em Santos, também liberando mais 2 bilhões de reais para os empregadores de lá. E para o trabalhador? Trabalhador,
nós e tentamos liberar alguma coisa para vocês através das assembleias, através da elaboração de acordo coletivo, através da convenção coletiva. Somos nós, sindicalistas, e forçamos seu empregador, ter o bom senso e o respeito pela sua mão de obra, pela sua família e principalmente por você. Tá? Agora, é isso que a gente tenta buscar, pelo menos a inflação, um aumento real, para te fortalecer. É isso que a gente precisa da sua participação, porque senão vai entrar naquela mesmice. Vai ser tudo de comum acordo, desde Getúlio Vargas, como o ministro Magri falou. É isso. Ministro. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é importante que se fale. O sistema como um todo. O que é o sistema? Né? O sistema é a Faria Lima, os banqueiros, o sistema é a Rede Globo, o sistema é a Folha, o Estadão. Esse é o sistema. Esse pessoal é que faz a cabeça da sociedade. A Rede Globo, ela, de maneira correta, ela trouxe para dentro das suas novelas, para dentro dos seus estúdios, o homossexual. Correto. Deu vida, deu... É um equilíbrio e moralizando. Eles existem. Exatamente. Eles têm que ser tratados. Bom, o que aconteceu? Seu humano. As novelas acabaram criando um status de respeito para essas pessoas todas. Então, o sistema fez isso muito corretamente. Ao contrário disso, esse mesmo sistema criminalizou o movimento sindical, Exatamente. criminalizou o MST. Quando você fala em MST, para qualquer sociedade, eles arrepiam. Quantos metros de terra você tem? O cara não tem 1 metro de terra. Mas está revoltado. Está revoltado contra o MST. É verdade. Você está entendendo? Quer dizer, o cara... Então, esse sistema, ele criou um arcabouço de criminalizou. Isso é que nós temos que orientar o que você acabou de fazer agora. Nós estamos na Constituição. Nós estamos na Constituição. O patrão não faz acordo coletivo se não tiver o sindicato. Não faz. Então, o sindicato é de uma importância enorme, mas eles querem tirar totalmente o oxigênio do movimento sindical, criminalizando. Eu já vi. Carta Capital, vi outra. O sindicalismo só tem ladrão, só tem bandido. É um crime que se faz contra o movimento sindical. É um crime. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse espaço que você tem, que é um espaço que pouquíssimo, aliás, eu diria, não há no Brasil alguém com essa estrutura que você tem. Obrigado. Não tem. Obrigado. Essa estrutura, ela precisa ser colocada a benefício do trabalhador. Você fez isso com esses objetivos, eu te conheço. Para como chegar no trabalhador, dizer para ele, você existe, você precisa se revoltar. Sabe, os 513 deputados, 80% deles, você que está nos vendo e ouvindo, 80% deles é contra o trabalhador. É só pegar os projetos. Os projetos. Só pegar os projetos. Na verdade, quando não é contra, ele é omisso. Mas, na verdade, a maioria são contra. É contra. Não há como. Não há. A discriminação. Você pega o Senado. É interessante ouvir isso. O Senado tem 81 senadores. Se você entrar no Google e pegar quem são, você vai ver e vai ficar estarrecido. A vergonha, no bom sentido. Ricos, dono de fortunas. Os 81, aí o sindicato quer fazer, nosso sindicato quer fazer alguma coisa em benefício da discriminação racial. Melhorar a vida do negro, que ele ganha 30% menos que o branco. Da mulher. Aí vamos no Senado. Vamos lá, vamos conversar com o Senado. 81 senadores. Sabe quantos negros tem? Tem o Paim, que não é negro. Não, O Paim é um moreno que tomou muito sol. O Paim é o ministro, também, é excelente senador. Ele é do PT, ele é o senador pelo Rio Grande do Sul. É o único nosso lá. Né? E fala defendendo o trabalhador. Sim, né? Então você tem um Congresso Nacional aqui de 81. Só tem um e ainda... que é pardo. Como é que você vai discutir?
Aumento do salário. O negro ganha 30% menos que o branco. É verdade. E se for negra, é 40%. Não escárnio, é uma discriminação. É isso que esse trabalho teu pode pesquisar, trazer pessoas que possam realmente É. orientar a tua categoria, o teu pessoal, a redondeza aqui. Eu acho muito importante. O teu trabalho é fundamental. Olha, quando nós tomamos a iniciativa de construir essa estrutura de mídia social, tanto com a podcast, que é essa sala que nós estamos, como a sala de live, principalmente a de lá, que é a de live, né? É uma coisa muito rápida, mas ali vai trabalhar comigo uma cantora. Tem mais, aqui nós temos 2 jornalistas trabalhando conosco. Tem o William e tem o Cido Marques. Esses garotos vão trabalhar comigo até para divulgar tanto o campo social dentro do município, ajudar os trabalhadores do segmento de transporte que têm algum dom, tanto projeto social, né? E tem, como tem algumas empresas de porte médio e grande, sempre tem algum cidadão naquele meio, um trabalhador, e tem alguma ideia muito importante, e talvez melhor que as Muito. minhas, né? E melhor que as nossas, como diretor de sindicato. Então, eu quero que eles venham ao sindicato, sente ali com um jornalista, sente comigo, sente com a cantora. Se for cantor, a menina vai tentar divulgar da melhor forma do possível para a gente alavancar o nosso campo social dentro da nossa categoria. Não, aproveitando esse gasto É, que você teve, que é. por ele à disposição, Então eu quero que realmente. os trabalhadores frequentem isso aqui para nos ajudar a divulgar, fazer da nossa categoria no todo um exemplo assim de abertura no meio sindical. Eu fico muito contente quando eu escutei você falar assim, essa estrutura talvez seja a única no país, né? Eu fico muito feliz, até porque foi feito com um gosto de ordem pessoal, Carinho. foi feito com muito carinho, foi feito como se fosse para nós, uma coisa, foi feito como se fosse uma coisa pessoal, mas é para o trabalhador, foi o dinheiro do trabalhador. E até falei para você, só não ficou melhor por falta de condição material, né, para nós fazermos isso ainda melhor. Mas eu garanto, olha, além de nós termos essa estrutura, tem aquela sala que você viu, né, para fazer aqueles vídeos. Quando o empregador vier aqui e estiver abrindo as portas para dar emprego para uma pessoa, para 10, ele usa. É empregador, não tem problema, ele tá me alavancando no trabalho Nós social. precisamos deles. Para eu jogar aqui nas nossas redes sociais que a empresa X ou Y está contratando 50, 10, 20 trabalhadores, para mim vai ser um prazer quando eu ver. Já teve alguns aqui fazendo um bate-papo comigo, inclusive alguns irmãos nossos, né, da loja, né? Eu fiquei muito contente e eu tenho certeza que esse trabalho nosso, isso vai ser um trabalho social, educativo. Eu, Irapuã, mesmo sendo advogado, estando, porque eu me formei no meio, sabe? Eu, quando entrei no sindicato, eu só tinha um ginásio. Mas a gente vai tendo a necessidade de conversar com os advogados. Eu tive a oportunidade de ser juiz classista, então eu tive a necessidade de fazer o curso de Direito para eu poder esclarecer melhor os trabalhadores, tá? Eu me dedico muito a isso aqui, é uma coisa muito preocupante. E, na verdade, é um sindicato que a gente entra, não tem barulho. Esse sindicato não tem barulho, apesar da rota de avião aqui sobre a nossa cabeça, não tem barulho. Ele faz barulho quando tiver que ir para a rua, a favor dos trabalhadores lá. Exatamente, aí faz mesmo. Agora, uma coisa mais importante que eu deixo claro para os trabalhadores, para os nossos irmãos e amigos do meu sindical, eu estou convidando todos os sindicatos da área de transporte a fazer uso dessa estrutura e sempre nos visitar. Nós também, hoje ou até amanhã, eu assino o contrato com o Brasil, para poder usar a TV Guarulhos em algum momento para nós. São as vinhetas diárias, são vinhetas de 1 hora também semanal, a nível de Claro, Vivo e, consequentemente, a nível Brasil, na TV aberta. Então, isso vai dar mais ênfase para o nosso trabalho, fazer com que o trabalhador entenda. E não é à toa que um homem, na sua condição mesmo de conhecimento, na tua vida, se dedique tanto ao sindicato e seja sempre um homem simples como você é. Você é um cidadão que eu Obrigado, conheço há meu. muitos anos, né? Muitos anos mesmo que eu te conheço, logo quando eu entrei no meio, Nossa, 40 e poucos anos. desde o começo. Eu estou no meio há 40 e poucos anos, eu lhe conheço desse período, logo quando eu entrei, já ouvia falar de você, e eu te vejo sempre um homem simples, não tem ostentação, é uma pessoa que fala abertamente, é uma pessoa que tenho certeza absoluta. Quantas vezes precisar gritar para o mundo, use a nossa estrutura.
A nossa estrutura vai estar aberta para o seu sindicato, para a sua pessoa, né? Obrigado. Eu tenho convidado outras pessoas e eu tenho prazer em dizer, nós somos educados, mas nós não podemos ser submissos. Nós somos muito educados, mas nós não podemos ser submissos à vontade de X ou Y. Vamos ajudar todos que precisar, tanto o trabalhador como o empregador, desde que venha com humildade, né? E pague. E pague. Você precisa usar isso daqui, vou me permitir publicamente dizer isso. Aqui há um investimento que vem a favor dos trabalhadores brasileiros, não é só do seu pessoal do Sindicargas. O que você faz é um trabalho que se espreia pelo Brasil. E você precisa começar também, quando fazer algum tipo de acordo e contrato, você tem uma estrutura, cobra. Para fazer essa cobrança, a gente vai ter que pôr no estatuto, né? E tudo que tem nesse sindicato é estatutário. Coloque no Tudo. estatuto, nós não temos, o sindicato não tem recurso. Tudo Você investe uma coisa dessa, tem que colocar no estatuto. Eu compreendo, mas assim, eu tenho que fazer. Eu até acredito, como a gente está para registrar alterações estatutárias, essa alteração foi feita porque não é a empresa de transporte, não é o trabalhador que vai pagar nada e o trabalhador. Não. Mas aquelas outras empresas, eu digo a título de hipótese, um material de construção e vem querer fazer uma publicidade, vai pagar para nós. Vai pagar para poder dar um investimento aqui, né? Uma concessionária quer fazer uma divulgação no nosso meio, vai pagar alguma coisa para eu poder remunerar melhor os funcionários, os jornalistas, né? Já estão reclamando de salário aqui, né? Mas eu estou solidário a eles. E eu também. E eu também. Só precisa levantar a bandeira, fazer com que isso aqui funcione e todos os trabalhadores tenham que fazer uso da palavra aqui e à vontade. São pessoas que eu vou abraçar de unhas e dentes. Tenho certeza absoluta. Você vai entender que o palavreado desse diretor de sindicato Irapuanceira não vai ter nada de comum acordo, de puxação de saco. Vai ser uma pessoa sempre dentro da razão e o direito que o trabalhador merece, o carinho que o trabalhador merece. Eu fui cobrador de ônibus, fui funcionário de transporte de cargas, fui funcionário da Itapemirim, fui da Etrel e fui da Imitrans. Agora, por um outro lado, eu digo para vocês, quero ter sempre pessoas igual a você, que tenha esse pensamento de defesa e conhecimento. E o teu conhecimento é uma escola para mim. Não importa se eu sou advogado, não importa. Mas o nosso meio precisa da gente ter conhecimento com pessoas antigas, pessoas. Eu não quero muito contato, eu sou bem aberto, eu não quero muito contato com um garotinho que vem ostentar aqui, não. Né? Ostentar assim como dirigente sindical. E vem um cantor, e vai ter jornalista e trabalha nessa área social, se um deles trouxer uma cantora e ela vir toda enfeitada, esse é problema dela. Mas o trabalhador em si, né? O empregador, eu fico muito contente quando ele vem com toda a simplicidade, porque as portas vão estar abertas. Aqui não precisa vir de gravata. Aqui não precisa, porque eu mesmo, como advogado, eu não gosto de usar gravata, não gosto. Tá? Eu fui juiz classista, eu já não reivindiquei outro mandato naquela época, porque eu não gosto de usar gravata. Mas os antigos não abriam mão. Não abriam mão, né? Até porque o salário era bom, né? Era 2/3 do salário de um juiz togado. Magre, eu gostaria muito que você desse um recado para todos os trabalhadores em transporte de cargas e para o nosso meio, né? Para o nosso meio especialmente, e, se possível, falar um pouquinho do Sistema S, né? Esse Sistema S, se você tiver muita pressa, vem outro dia. Não, eu acho que o Sistema S é uma das coisas mais importantes. Mas eu gostaria que você falasse do Sistema S, né? Para poder deixar o trabalhador, não só o trabalhador de transporte de cargas, não é só para nós, não. Isso serve para todos os trabalhadores que possivelmente vai nos ouvir nas redes de mídias que nós temos aqui. Vamos divulgar isso para o mundo. Então, é de fundamental importância e tem uma noção como funciona o Sistema S brasileiro. Olha, o Sistema S, vamos começar, como diria um amigo meu, pelo começo. Ele foi criado em 1943 por Getúlio Vargas. Os objetivos eram claros. Ou seja, é preciso qualificar os trabalhadores, que lá em 43 a mão de obra era muito crua, precisava qualificar. Você não tinha naquela época você tem um Vitor aqui, que está na faculdade, naquele tempo não tinha. Então precisaria fazer algo e as empresas deveriam fazer isso. Aí criou-se um regimento que as empresas todas dariam. Naquele tempo era um pouco menos, mas hoje é 2,5% da sua folha de pagamento, para que o Sistema S possa
produzir o quê? Cursos, formação. Então, ele tem, os seus objetivos são claros. O que não é claro, que a gente precisa aclarar, é o seguinte: quem é que paga o Sistema S? O ano passado, agora terminou agora, o Sistema S faturou 33 bilhões. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Quem arrecada esse dinheiro é a Previdência Social. Como eu fui ministro da Previdência durante 2 anos e meio, quase, eu sei como é que funciona. Dali eu repasso para a Fazenda. E a Fazenda recebe um troco para poder administrar e manda para 3 grandes confederações nacionais: CNA, da Agricultura, CNC, do Comércio, e a CNI, da Indústria. São as 3 maiores. E elas têm um percentual desses 30 bilhões para administrar o Sistema S. Mas parte desse dinheiro, que é para administrar o Sistema S, com cursos, com isso, com aquilo, eles tiram 10% para a administração. Então, de 30 bi, 3 bi, 2 bi e meio vai para a estrutura sindical patronal. Então, com 2 bilhões de em caixa, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, patrão, pego o Vitor, mando ele para os Estados Unidos e vai fazer um monte de curso. Ele pega um advogado, vai aprender como é que ferra o trabalhador fora daqui. Eles têm dinheiro para tudo contra nós. E aí, mas como é que funciona? Quem dá esses 30 bi? Isso é o mais importante de tudo. As empresas repassam 2,5% da sua folha de pagamento. Então, eu te dei um exemplo antes de entrar no ar. Eu tenho uma fábrica de garrafa. Tenho 1.000 funcionários e uma folha de pagamento de 3 milhões de reais. Eu repasso para o Sistema S 2,5% da minha folha uma vez por ano. Só que, ato seguinte, eu repasso tudo para o produto. Ao consumidor. Então, os 33 bilhões que entrou Roteado não é do patrão, é nosso, da sociedade. E nós estamos financiando. O dirigente sindical tem que pôr na cabeça isso, pelo amor de Deus. Nós estamos financiando o movimento sindical patronal contra os trabalhadores. Contra os trabalhadores. Contra os trabalhadores. Eles Então, se fortalecem, né? Isso é uma coisa que eu quero aproveitar exatamente isso. O movimento sindical parece que ele perdeu realmente a capacidade de entender certas coisas. Eu conversei com um dirigente sindical, que você também conversou recentemente. Eu disse: o companheiro. Aí ele me respondeu: mas como é que nós vamos brigar com o sistema? Como é que nós vamos brigar com o sistema? Tenha paciência. Nós somos 10 mil sindicatos. Cada sindicato botar 10 pessoas na rua. Eu sempre falo isso, 10, 15 pessoas. Tanto para a federação, né, e a Federação de Cargas, como também para a Central UGT. Eu sempre falo, nós somos em tantos mil, hoje só afiliados são 1.000 e poucos sindicatos. Põe ali em Brasília, põe na porta desses senadores, né, em torno de 10, 15 dirigentes sindicais, um microfone, cobrando um trabalho, e o senador e o deputado federal, faça para o trabalhador. E a gente vê hoje, é muita falácia, mas por interesse, por seu próprio umbigo. Você quer saber? O movimento sindical nem falácia não está fazendo. Mas eu digo os senadores e deputados. Sim. No meio sindical mesmo, a omissão é total. Não, total. É total. A nossa omissão é total, por isso eu fico muito chateado. Tão logo eu fecho a convenção coletiva, são ideias nossas, são discussões nossas dentro do sindicato, e quando a gente fecha, lá o trabalhador vem com a carta de oposição humilhado. Primeiro humilhado pelo RH, humilhado pelo patrão, para vir ao sindicato da base. Para justamente enfraquecer a sua luta. E quando eu lute para o seu salário, não passe de hipótese nenhuma de 2, 3 mil reais. É lamentável. Olha, se ele ganhar 2, 3 mil... É uma boa função. Né? Mas é isso que você precisaria desenvolver para o movimento... Vai haver. Sindical, colocar isso. Vai haver um trabalho muito sério. Não, olha, isso aí foi uma estrutura montada com dinheiro da nossa categoria. Aqui não tem dinheiro
empresa e não tem dinheiro de político. Aqui, na verdade, a gente vai trabalhar em prol dos trabalhadores de transporte de carga, em prol do trabalhador a nível nacional, porque, inclusive, sempre dando a oportunidade ao empregador sério vir falar para abertura de emprego. Eu também tenho muita preocupação com o trabalho social dentro do nosso município, né? É a abertura de emprego. E todo cidadão que tiver projeto social e for a favor do trabalhador, vai ser bem-vindo aqui dentro. Seja o vereador, seja o companheiro da Sociedade Amiga de Bairro, seja o sambista, seja, sabe, qualquer cidadão que tenha uma ideia e projeto para defender o trabalhador, tem as portas abertas. E para nós, ô Magri, em relação ao sindicalismo, eu fiz convite agora, de ontem para hoje, nós estamos convidando, já foram convidados vários, mas tem quase 100 sindicatos na área de segmento de transporte. Nós vamos começar a receber, inclusive, meu irmão, meu companheiro, um amigão meu, é o Pestana, é o presidente da Federação dos Trabalhadores de Transporte, se propôs a vir no dia 3. Eu vou insistir com ele a moralidade no meio sindical. E a gente escuta algumas coisas e a gente rebate. E o Pestana é uma pessoa que fala com facilidade, é um grande companheiro, e ele pode, usando esses potentes microfones aqui, ajudar. É isso que você precisa fazer. É isso aqui vai ficar aberto para a nossa federação, para o Pestana, porque é um cara que é meu amigo particular, ele é um cara que é meu irmão particular, é um cidadão que representa 100 sindicatos, representa muitos trabalhadores, também é presidente da confederação, né? Então ele tem muita influência e ele tem que gritar, cobrar dos dirigentes sindicais, seriedade, nada de conchavo, não é brigar com o empregador, não. Não precisamos brigar com o empregador, pelo contrário, eu tenho bons amigos. Nós nunca brigamos com o empregador. Não é verdade? Eu tenho bons amigos, mas é o seguinte, a gente tem que dar acesso, o trabalhador está precisando, o trabalhador está muito carente, o trabalhador está gritando com o apoio dos sindicatos. Eu quero te fazer uma comparação que eu acho que se encaixa na nossa fala. Nós temos que fazer também, eu sou católico, apostólico. Eu sou católico também. Mas nós temos que considerar que o Brasil hoje tem quase 40% de pessoas que são crentes, evangélicos. Esse pessoal, o movimento sindical, tem que se estruturar para fazer também uma palavra para ele, porque o pastor, quem eu considero, respeito os pastores, mas os pastores fazem um trabalho religioso e não fala em sindicato. E quando fala, não fala tão bem. Bom, o que acontece? Por que a igreja tem mais perto dela do que o sindicato? Então, o Sander, meu assessor, não é, mas digamos que ele fosse e participa de uma igreja. Ele dá o dízimo, sem reclamar. Tá certo, tem que dar o dízimo, está na Bíblia, tudo bem. Esse mesmo companheiro ou companheira que é crente, que é evangélico, esse mesmo companheiro que dá os 10% lá, é o evangélico que vem trazer a carta de oposição aqui. Para não pagar R$17 ou não pagar 52. Para você ter uma ideia, quando eu falo que tudo é estatutário, nós temos. É o único sindicato. Quando você falou assim para mim, Magri, talvez sindicato nenhum a nível Brasil tenha a estrutura que o sindicato de carga de Guarulhos. Não tem mesmo, não tem. Você está falando isso. Agora, uma outra coisa, e no nosso estatuto tem, e nenhum sindicato a nível mundial tem. Por exemplo, o João trabalha na empresa X. O João está sofrendo um problema de dependência química. A família vem ao sindicato perguntar se a gente pode ajudar. Nós não só podemos, como devemos ajudar. A gente orienta para que essa família apresente o João numa clínica e lá a internação, nesses casos de dependência química, sempre gira em torno de 6 a 9 meses. São 6 meses prorrogados por mais 3. E traz o contrato para nós, depois de firmado, depois de deixar o fulano lá, internado, traz o contrato para nós e durante a vigência do contrato, esta casa, esse sindicato de carga de Guarulhos, vai remunerar esse contrato em 50%. Nós não optamos pela clínica, nós não optamos por valor. Nós fazemos o sacrifício de manter o que nós colocamos no estatuto. Foi ideia nossa, mas é uma ideia muito gratificante. E os nossos trabalhadores têm muitos dependentes químicos. E nossos trabalhadores precisam de ajuda. E é dessa forma que esse sindicato tem estatutariamente. Esse sindicato aqui tem um caminhão guincho. Quando
o fulano, a dona Maria vai a Aparecida do Norte rezar. Vai ela, o esposo tal, e o esposo, ela é filiada nossa. O carro quebra, liga, o diretor do sindicato vai buscar, ela vai pagar só o pedágio e o óleo. Se como nossos salários são baixos, a nível geral, nacional, hein? Mas em Guarulhos, especificamente, os salários são baixos, nós temos o caminhão de mudança, seminovo o caminhão. Mudamos do São João para Ponte Grande, do bairro dos Pimentas para Vila Galvão ou vice-versa. O nosso salário é baixo, a gente vive numa vida sazonal, momentânea, sempre constantemente em mudança. Nós ajudamos na mudança. O filiado nos liga, vai pôr só o óleo, e quando chega lá na casa do filiado, muitas vezes não tem ninguém para ajudar. Quem põe as coisas dentro do caminhão e tira as coisas são nossos diretores. Olha, esse é o Sindicato de Carga de Guarulhos. eu quero te dizer uma coisa. Eu fico feliz de ouvir Está estatutário, algo. é tudo estampado em papel. Não, são coisas que eu não conheço, eu não conhecia. Faz isso. Conheço o Arapuã, tantos anos, um belíssimo dirigente sindical, mas não conhecia nem o sindicato. E foi ótimo, fez um bem para mim conhecer o teu sindicato aqui, que você não tem ideia, né? O William, que já é um companheiro, parece que nós estamos juntos há 40 anos, um grande jornalista e tal, conversando, mas eu não esperava encontrar, primeiro, um Arapuã tão qualificado, tão dentro do dia a dia de hoje. Por tudo que você está falando, está dentro do dia a dia de hoje, não está lá 40 anos atrás. Não, a gente teve a necessidade de se modernizar um pouco. Você se modernizou, você é um baita companheiro, e com todas essas peculiaridades que o movimento sindical precisaria também saber, porque ele é reivindicatório, ele é. O problema nosso é melhorar o salário e a vida. Mas, concomitantemente, você tem que ajudar. Todas as empresas têm conhecimento do nosso estatuto em relação ao que eu lhe falei, porque tanto dos caminhões como das internações e da quantidade de médicos, nós temos hoje 19 ou 26 médicos de uma clínica, e lá o filiado não paga nada. Cabeleireira aqui ninguém paga nada. Aqui não tem cobrança paralela. Câmara de negociação não se paga nada, a homologação não se paga nada, porque o filiado já paga 2%. E o não filiado, e tanto vem fazer a oposição, paga 0,6%. 0,6%. Ou seja, de R$1.000, ele vai pagar R$6. Quando a gente consegue um reajuste e ele teve 10% ou 6% e mais benéfica, prêmio por tempo de serviço, PLR e mais alguma coisa, né? A gente manda por tudo isso dentro da nossa convenção. Tudo, e o patrão, a gente consegue conversar e acertar na convenção, tudo que o estatuto nosso tem, a gente põe obrigatoriamente dentro da convenção. O que eu estou lhe falando está nas nossas convenções, o que eu estou lhe falando está no nosso estatuto, que é o primordial. Você, da forma com que você fala, fica claro para todos nós, realmente, dessa sua lealdade com a categoria e essa cabeça brilhante. Eu não conhecia. Eu queria dizer para você que nós vamos fazer uma matéria nossa. E pode vir, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma matéria para colocar no nosso site sobre essa minha visita, sobre o seu sindicato, sobre toda essa estrutura que você tem. Eu não tenho dúvida nenhuma que é preciso divulgar o que você faz. Para que todos nós pudéssemos, tenhamos a condição de fazer um trabalho decente. E quero olhar ali para os seus funcionários, não, para os seus sócios. Realmente esse sindicato é um exemplo de sindicato. É um exemplo de sindicato. O patrão que manda vir aqui, mas não é ele que na hora que você precisa que vai te socorrer. O sindicato te socorre. E eu quero deixar claro aqui o meu encantamento com a estrutura desse sindicato e da sua forma. Simples, brilhante, uma forma tranquila de se comunicar. Fácil. Eu fiquei muito feliz. Tenho certeza que o meu advogado, meu colega e meu irmão, né? O colega e irmão vai ter a felicidade de, para a semana, quando vierem, nós fazemos um bate-papo e divulgar na televisão. Né? Porque nós tivemos mais essa preocupação de fazer um contrato com o Brasil e ter essa divulgação, e eu ter um momento oportuno de receber mais os filiados para a gente divulgar. Arapuã, o movimento sindical precisa te conhecer melhor. Porque às vezes, o Arapuã, lembra? Eu falei para ele no carro, você sabe que tem hora que eu não... É tanta gente. Entendeu? Então, esse movimento sindical nosso, que anda meio desligado, precisa conhecer o Arapuã, precisa conhecer essa estrutura,
precisa saber como você pensa. Isso é extremamente importante. Eu só tenho um lado importante, eu sou muito claro. Eu não sou muito chegado de festa, né? De festa para o meio do sindicato, no meio dos diretores. Eu vou fazer festa aqui de aniversário do sindicato. Né? As festas vai ser direta para o trabalhador. Festa onde tem 10, 15, 50, 100 diretores de sindicato. Confesso ao trabalhador e aos diretores, colegas meus, eu não sou muito afim. Mas eu estou O sempre. Vou fazer festa de aniversário, coisa que eu nunca fiz, hein? A partir do próximo ano eu vou fazer, ou a partir desse ano, vai depender das condições materiais. Vou começar a fazer as festas de aniversário do sindicato e trazer o trabalhador para conhecer cada vez mais isso aqui. Eu vou fazer Não isso. se preocupa que você não gosta de festa. O Rony Fon, que é um cantor, É, meu amigo, é, um grande amigo meu. O Rony Fon já disse isso várias vezes. Quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Não me convide para nada de de festa. festa, né? Eu tenho essa visão. E uma outra coisa, tanto você como eu adoro o lado religioso, adoro mesmo, eu sou fanático pelo lado religioso. E eu te digo de coração, é, eu passei uma semana num lugar muito bonito, sabe, recentemente. Eu estava em Fátima, Portugal, né? Ah, Eu Fátima, fui rezar, pagar os eu pecados, conheço a e cidade. graças a Deus é pena que estava muito frio, muita chuva, e o, lá no pátio da igreja tem muitos bosques, Tem, tem. né? E aquelas árvores grandes, antigas, né? Elas foram praticamente arrancadas pelo vento com a mão, praticamente com a mão, né? Vendaval. O vendaval muito forte durante uma Onde madrugada. as crianças viam a santa, Né? aquelas árvores ali. Exato. Não foi bem naquele local, porque ali foi direto, eu estou falando direto do santuário, né? Ah, sim, sim. Do santuário, não no local onde a santa apareceu para as crianças. Mas ali, para você ter uma ideia, muita chuva. E eu tenho o maior prazer de quando tem uma oportunidade, eu estou aqui, olha, eu pego, quando eu quero meditar legal, de coração. Eu entro no carro, vou Aparecida do Norte. Eu vou lá, vou 11 horas, 2, 3 horas da tarde, eu estou voltando. Tá? Eu tenho o prazer de fazer isso. Então, essas as festas que o Iracema gosta. E dizer para o povo, tanto o católico como o evangélico, ele é bem-vindo para mim, porque o salão social do nosso sindicato é casa de oração. É. Então, eu tinha aqui um tenente da Polícia Militar, e através dele, ele como um pastor de igreja, eu cedi para ele fazer os cultos às quintas à noite e aos domingos de manhã. Eu só falei para ele, ó, como se trata de sindicato, nós não podemos falar em dízimo. Aí o que vai prevalecer para nós vai ser a pregação. Pega a Bíblia, prega para o povo. Agora, se você convencer as pessoas, e dessas pessoas venham 70, 80, 100, ou sei quantas, ou lá visitar você, aí você prega do jeito que você quiser lá. Mas aqui é da Bíblia, tá, doutor? Então, aí veio outras pessoas, veio o pastor Hércules, eu tive a oportunidade de conhecer muito lá, eu fiz um pouco de teologia na Faculdade Teológica Batista, né? Também é um lado bom, eu tenho um conhecimento muito bom no secretismo religioso, né? Tudo é muito bom. Eu tenho, graças a Deus, eu conheço muito o secretismo religioso, coisa que eu adoro também, né? Então, enfim, a porta vai estar aberta para nós fazermos essas... Sabe o que você está falando? Eu estava falando da Igreja dos Evangélicos, que nós temos que nos voltarmos para os evangélicos. Exatamente. O que você está fazendo é uma coisa. Eu vou fazer uma comparação. Acho que domingo agora vai ter festa deles aí no salão social nosso. Deles não, de um De grupo, um né? grupo, De um né? grupo. A igreja, ela acolhe. Ela acolhe. Você tem um filho que está passando por problemas sérios de vícios. Independência Leva mesmo. lá, o pastor coloca ele aqui. Eu, Ela acolhe. O que você está fazendo é um acolhimento da sua categoria. nós, Isso é. nós lutamos para isso. Então, e tão logo eu consigo isso aí, tem que olhar nos olhos e eu dizer assim, tem uma simpatia, uma credibilidade, né? Eu estou tentando encontrar um pastor, ou um padre, né? Que venha, o padre venha 2, 3 dias usar o nosso salão social, o pastor venha... É ecumênico, é uma É, coisa. exato, para que venha sempre fazer uso da palavra. Política faço eu. Ele lá faça só uso da palavra, na palavra da Bíblia. Política é o diretor de sindicato, não é isso? Então, isso para mim vai ser muito gratificante, porque eu saio da minha casa e vou assistir também. Araquém, você não me surpreende, sua forma, sua atitude. Mas há muito tempo eu não converso com você. Exato, Há muito tempo nós não temos um olho no olho como estamos exato, fazendo. exato.
E eu fiquei surpreendido realmente com essa simplicidade tua, de você é uma pessoa que acolhe. E isso é muito importante no mundo musical. Os trabalhadores têm que conhecer o nosso lado aqui, conhecer a nossa casa, É isso que ele né? precisa conhecer. Isso é importante. Eu imploro para os trabalhadores virem aqui nos cobrar. Só venha quando tiver um problema sério, não, sabe? Vem conhecer, vem bater papo, vem trazer projeto para nós divulgarmos, vem bater um papo sadio, A casa é papo, dele. A exatamente, casa é papo dele. familiar, sabe? Traz o teu garotinho que sabe cantar, a tua filhinha, vai ter uma cantora lá de 23, 24 anos, para incentivar as meninas a cantarem, né? Isso é um lado que eu vou ficar muito feliz. Não, nós saímos daqui felizes com tudo Eu que fico nós muito. pudemos ver, ouvir, e o recebimento E muito extremamente. mais contente também. Você me trouxe um irmão aqui, né? É, O mundo é assim, o nosso Vel, sindicato tem ele, o nosso tem, pai é tão bom e de repente aparece um irmão diferente, né? tem três diretores nossos lá. Três, né? É, Wagner? Ivan, você, o Mauser. Viu, Wagner? O nosso pai é tão bom que de vez em quando a gente encontra um irmão no trajeto. Encontra um irmão assim, ó. Eita, meu pai do céu. E aí, Magri, muito obrigado. Obrigado, Eu obrigado. gostaria muito que você desse as últimas palavras direcionadas aos trabalhadores do transporte Águas, ao meu sindical, e um pouquinho de alerta para os nossos políticos, ter a sensatez de que o povo precisa deles. Né? É isso que eu preciso que você faça, que depois eu concluo a sua vinda com muito prazer. Bom, ao sindicato de cargas, eu já expressei o meu maior respeito, o meu maior carinho. Eu conhecia de longa data, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar presente. Eu achei não, convicção, é um sindicato que precisa realmente ser reconhecido pelo movimento sindical brasileiro. E que os trabalhadores acreditem no seu sindicato, principalmente nos sindicatos, tenham uma diretoria que pensa em você, tenha uma diretoria que age para você. Então é muito importante que você esteja fechado com o sindicato, com um presidente que nem todos os sindicatos têm um presidente que tem essa cultura, que tem essa abertura, que é uma pessoa de coração boníssimo. Então, eu queria dizer ao seu associado, ao seu trabalhador, eu fiquei muito feliz de estar junto com você. Você Obrigado. é o cara, como diria Obrigado. o Obama disse para o Lula, você é o cara. E estamos no ano eleitoral. Isso que é importante. Não adianta, eu não sou petista, Nem eu. nem o Araquém, mas somos amigos do Lula. Nós somos amigos do Lula. E eu vou votar no Lula e acho que o Lula deve ganhar as eleições. Porém, não adianta o Lula ganhar as eleições. Exato. Se o Congresso, 80% do Congresso é contra ele. Ele vai virar uma rainha da Inglaterra. Então, seria importante que você pensasse quem você vai votar. Pega quem é o cara que você vai votar. Esse homem pensa na religião, esse homem pensa em casas próprias. Quem é? Ou é um empresário que 90. Hoje, Congresso Nacional. o Congresso Nacional, pelo amor de Deus, aquilo é um antro. Desculpa a minha expressão, um antro. Ninguém nos reconhece, ninguém sabe. Com todo esse sindicato, com toda a expressão que tem o meu companheiro presidente Arapuã, pega o telefone, vou ligar para um deputado, vê se ele te atende. Deputado não atende ninguém. E nós temos um defeito, Arapuã, o movimento sindical como um todo. Pela educação, pela submissão. Entrar um deputado aqui, nós colocamos um tapete vermelho para ele. Todo mundo quer tirar fotografia com ele, aquela coisa toda. Vai lá. O tapete vermelho é um capacho. É assim que ele nos recebe. É assim que o movimento sindical é recebido no Congresso Nacional, por vereadores, por deputados e por senadores. Tem que ficar claro, isso não pode ser falado de uma maneira mais simplista. Esse pessoal não é nosso. Então, procurem quem votar, pessoas que estejam próximos de nós. Foi muito bom estar com vocês. Esse sindicato, eu saio com ele, já estava no meu coração. Agora ele invadiu o meu ser. Obrigado. Obrigado. Companheiras e companheiros, os empregadores também do segmento de transporte de carga da nossa região de Guarulhos. Repito, fiquei muito feliz pela visita que o Antônio Rogério Magri fez para nós.
nosso ex-ministro do Trabalho, essa simplicidade, esse conhecimento, presidente do Sindicato dos Professores de Educação Física no Estado de São Paulo. Olha, eu fico muito feliz por todas essas palavras que o Magro transmitiu aí para vocês. E eu peço encarecidamente, trabalhador, participa da nossa casa, participa das nossas assembleias, participa da nossa elaboração de pauta de reivindicação, participa da discussão sobre a convenção coletiva, sobre os acordos coletivos, e depois você não fique simplesmente dizendo, fizeram ao Léo. Não, o cara nos convidou. Nós vamos ter a assembleia agora no início de abril, para elaboração de pauta, vai sair, vai ser divulgado. Vocês têm que vir. Nós precisamos disso para ter essa lealdade, essa sinceridade, fazer cobrança, como o próprio ministro falou aqui para mim. Eu não sou petista, eu também não sou. Eu, Irapuã, não sou petista, tá? Admiro muito o trabalho do Lula. Precisamos, sim, a nível político, ver muito. Olha esses elementos do PL, do PP, né? E do União Brasil. Olha, quais são as pautas para melhorar a sua vida, meu irmão? Eu estou sendo sincero. Olha, eu estou vendo lá do Sergipe, um cidadão, um ministro, ele é senador da República, é um delegado de polícia, ele é um cara novo, uns 53 anos, o cara se expressa bem, defende o trabalhador. De lá mesmo tem um outro do PT também, Comparato. Comparato, Contarato. é um belo de um senador. Essas pessoas que a gente tem que abraçar, porque não está visando o ideologismo, não tem ideologismo ali. Tem sim a sinceridade para os eleitores, para a população brasileira, e é isso que nós brasileiros precisamos. É de uma representação sem ideologismo, sem aquele vil interesse de ordem pessoal. Então é isso, eu quero agradecer para vocês, agradecer mesmo de coração, e vocês vejam essa reunião minha, o Magre, veja essa mídia, divulguem, tentem analisar com frieza, e nós aqui não estamos partindo para ideologia de ninguém, tá? Nós não somos petistas, não abraçamos esses partidos de direita que já racharam o Brasil, vive nessa coisa de discussão de ordens pessoais, né? E a gente não abraça esse tipo de coisa, a gente abraça o coletivo, a união, né? A prosperidade, a decência dentro da nossa casa, tá bom, meu irmão? Então, eu fico muito feliz que vocês nos dêem a oportunidade de assistir, de nos ouvir. E a você, Antônio Rogério Magri, meu querido amigo. Tá? Felicidades, parabéns. Fico muito contente com a sua vinda. Obrigado. Ter me trazido o meu irmão ali. E a partir de hoje, onde eu ver, eu não vou esquecer. A gente sempre brinca. Meu pai não foi fanfarrão. Meu pai é muito decente. Meu pai foi honesto. Meu pai foi sincero. E por onde achou, só dentro do estado de São Paulo, nós somos grandes, né? Nós somos grandes, a nossa família é grande, né? Somos quase 20 mil irmãos, né? Isso é muito bom. Pessoas decentes, pessoas que lutam pelo trabalhador, lutam pela democracia, lutam pelo Brasil. Jamais, eu pelo menos não ouvi nenhum deles um excesso, e eu não concordo quando se porventura ver alguém excessivamente jogando para dividir o Brasil, jogando para interesses pessoais. Não. Este sindicato, a estrutura do Sindicato de Carga de Guarulhos, vai ser sempre usada para a democracia, para defender você, trabalhador, você e sua família. Desbastando a pedra bruta. Sempre. Vamos desbastar a pedra bruta e, consequentemente, ajudar um empregador respeitoso e seja decente para com você, trabalhador. O empregador também vai ter sempre o espaço de vir aqui falar da luta que ele faz para pagar suas dívidas e manter o seu salário em ordem, viu, trabalhador? Conto com todos vocês aqui dentro do nosso sindicato. Grande abraço, meu ministro. Forte abraço, um abraço para vocês. Muito obrigado, né, aos meninos que estão me auxiliando aqui. Esse jornalista, o Willi, e também só olha e dá risada, mas é um cara que vai contribuir com o conhecimento que ele tem para fortalecer esse sindicato perante a você, trabalhador do transporte aéreo. Forte abraço para todos.